Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora o Conexão Popular, o programa que traz assuntos de interesse público e também do nosso cotidiano. E hoje a gente vai falar sobre criptomoedas. Para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui o professor Odir Guarnieri, que é professor pesquisador do NUPS. Professor, muito obrigado pela sua presença e ter aceitado o convite. Obrigado à TV Câmara e um bom programa para nós. Obrigado, professor, pela presença. E também a gente recebe o professor Alisson de Oliveira Moraes, que é professor do Departamento de Informática também da Unital. Obrigado pela presença, professor. Obrigado. A gente vai falar sobre criptomoedas, que é essa questão que está em alta na nossa sociedade, e talvez um dos termos mais relacionados seja a palavra Bitcoin. Vou começar aqui com o professor Alisson. Professor, para quem ainda não conhece ou não ouviu falar, o que é o Bitcoin e como que ele surge na nossa sociedade? Sim, o Bitcoin ele é uma moeda digital que ela tem como característica ser descentralizada e ela permite que sejam feitas operações financeiras entre duas partes sem que haja envolvimento de governos ou agências reguladoras, né? Essas transações elas são executadas em uma rede chamada de blockchain e todas as transações ficam registradas nessa rede. E a maior característica é que essa rede ela é muito complexa e faz com que as operações elas ocorram de maneira muito segura, né? Então, isso é uma mudança de paradigma que permitiu que esse tipo de dinheiro digital ganhasse tanta notoriedade assim, e tantos usuários aí em poucos anos, né? Professor, quando a gente fala de blockchain, para quem ainda não conhece esse termo, como que a gente pode explicar ele de uma forma bem fácil para o nossa telespectadora entender sobre este assunto? Sim, o blockchain seria como se fosse um caderno de anotações, onde cada transação financeira que ocorre na rede dessa criptomoeda, ela é anotada nesse caderno. E esse caderno ele tem o registro desde a primeira transação com Bitcoin até hoje, e essas transações elas são amarradas de uma maneira que formam essa corrente, né, que o chain é uma corrente, e você tem como as transações atuais elas têm registros que amarram elas transações anteriores e assim por diante de uma maneira recursiva. E isso tudo permite que haja uma segurança muito grande, mas, por outro lado, também isso só é possível porque assim, é uma demanda muito grande de poder computacional para poder executar essas tarefas que são feitas pela blockchain para poder validar essas transações financeiras. Então, a blockchain é a rede onde é operada o Bitcoin. Professor Odir, entrando aqui na conversa aqui com a gente, quando a gente fala desta moeda virtual que não depende de um órgão regulador, ou seja, existe uma contabilidade pública em que não existe esse órgão central, de certa forma isso está presente na nossa sociedade, isso é preocupante ou isso é algo inovador? Na verdade, você pode ver sobre os dois pontos de vista, né? O que difere isso, por exemplo, de uma moeda regulada, é que o garantidor do valor desta moeda, e a moeda tendo 3 funções básicas, que é reserva de valor, a sua divisibilidade e sua ampla aceitação. Então, a moeda, quando ela é criada, ela tem que cumprir esses 3 papéis, e ela é regulada. Você está depositando a confiança numa autoridade monetária ou governamental que vai garantir que aquela moeda tenha o curso e tenha garantia de pagamento, né? É bom lembrar que todas essas moedas hoje, que eram papel fiduciário, moeda fiduciária, teriam um lastro em ouro depositados no Banco Central. Isto não ocorre com os criptoativos ou as criptomoedas, né? De certo que algumas moedas têm lastro ou procuram resguardar uma certa paridade com a moeda norte-americana e alguns outros ativos. Até porque algumas moedas, por exemplo, eu vi um caso de uma moeda que foi lançada na Suíça, em que, na verdade, para a pessoa ter direito a essa moeda digital ou esse criptoativo, ele tinha que depositar dólares na conta do emissor dessa moeda. Então, você veja que ela tem um lastro, né? Então, na verdade, o que acontece? Você criou-se uma moeda, né? E ela é inovadora no sentido de ser digital. Porque, vamos colocar o seguinte ponto: qualquer coisa, desde que seja amplamente aceita,
tenha ampla liquidez e represente reserva de valor, pode ser considerado moeda. Haja vista o sal do salário lá da Roma Antiga. Então, basta que uma ampla gama de pessoas aceitem e você consiga também fazer a conversibilidade daquele item em um outro produto. E no caso da criptomoeda, professor Alisson, como que é regulado então esse mercado? Já que a gente não tem esse órgão central fiscalizador, esse órgão que coloca parâmetros, né, esse laço, como o professor colocou, isso fica muito na mão dos próprios usuários das criptomoedas? Sim, é um sistema que ele é descentralizado, essa é a principal característica, e esse caderno que eu havia comentado, que é a blockchain, na verdade ele não é um caderno, ele é um conjunto de muitos e muitos cadernos distribuídos pelo mundo inteiro, e a cada 10 minutos esse caderno, todo mundo atualiza a sua cópia desse caderno com essas transações, de tal modo que as pessoas têm que sempre estar atualizando esse caderno, que são os registros dessas operações, e a partir disso, você tem que, para novas operações, você tem que resolver um problema matemático, que é um problema matemático muito complexo, e quando você resolve esse problema matemático, que eles chamam de prova de trabalho, é permitido que você registre o resultado dessa transação nesse caderno, que seria uma nova transação, e aí, em cima disso aí, a pessoa acaba ganhando uma parte dessa transação, uma comissão muito pequena, mas que foi a maneira com que foi possível fazer, motivar esses mineradores que chamam a entrar nesse mercado, que é o mercado dos criptoativos, né? Então, assim, ela é descentralizada e tem várias pessoas ao mesmo tempo fazendo o mesmo processamento e só uma vai ganhar o resultado daquela, mas está todo mundo junto tentando fazer com que isso ocorra para a gente poder garantir essa segurança, que é o fato de que você tem muitas cópias do caderno. Professor Odir, o que explica, então, a subida ou a queda desta moeda virtual? Quando a moeda é física, né, o dinheiro físico, a gente sabe que tem vários fatores, como a política de governo, a questão cambial, o Banco Central, por aí vai. E no caso da moeda virtual, o que explica esse sobe e desce? Então, essa é uma pergunta que fica aí a ser respondida no seguinte sentido. Se você admite que isso vai ser um investimento financeiro da pessoa e você está comprando uma moeda digital, assim como você compra o dólar também para efeito de investimento, e o dólar tem os seus agentes demandantes e ofertantes, provocando a interação da oferta e da demanda, e essa interação ocasionando a flutuação de preço, no mundo digital eu não consigo observar isso. Né? Se ele existe, ele não está regulado por um órgão central que consegue aferir se aquela interação está existindo de fato. Né? E aí fica a pergunta, né? Como é que se dá a flutuação desta moeda dia a dia? Né? Fique-se até perguntando, será que é por um algoritmo? Será que é por... Eu já li até alguns papers que dizem que está reproduzindo um fractal do passado. Ou seja, quem são os demandantes e quem são os ofertantes dessa moeda para provocar a interação? Vamos pensar o seguinte, esquece que nós estamos lidando com ativo digital. Vamos pensar que nós estamos vendendo um carro. Se tem 3, 4 pessoas querendo comprar um único carro, elas vão ofertar mais, o preço do carro vai subir. E se todo mundo está querendo vender o carro e ninguém está querendo comprar, o preço vai cair e você vende e fecha o negócio. No ambiente digital, quem é que faz esse papel? Essa que é a dúvida que fica e que permeia a maioria da população. Claro que alguns criptoativos mais referenciados, existem sim pessoas que compram, que vendem, mas será que é o 100% da transação? Então, essa é uma pergunta que fica aí para a TI responder, né? Onde é que se dá essa interação do agente ofertador e demandante? Porque ele, sim, seria, sob o ponto de vista econômico e financeiro, o provocador da oscilação de preços. A gente já vai acompanhar essa resposta, professor Alisson, mas antes, a gente preparou um VT que compila tudo que a gente falou neste primeiro bloco com várias informações. A gente vai assistir, fazer uma síntese desse assunto, que ele é bem complexo, né? Não é tão de entendimento fácil, nem todo mundo conhece de perto esse assunto. Aí a gente volta no professor Alisson para responder como funciona essa regulação do mercado das criptomoedas. Vamos acompanhar o VT. A criptomoeda é um sistema de pagamento digital que não depende de bancos para verificar e confirmar transações.
É um sistema ponto a ponto que permite a qualquer pessoa enviar e receber pagamentos de qualquer lugar. Em vez do dinheiro físico transportado e trocado no mundo real, os pagamentos em criptomoeda existem unicamente como valores digitais em um banco de dados online que documenta as transações específicas. Unidades de criptomoedas são criadas por meio de um processo chamado mineração, que envolve o uso de potência de computação para resolver problemas matemáticos complicados que geram moedas. Os usuários também podem comprar moedas com as corretoras. Todas as transações executadas com criptomoedas são registradas em um livro contábil público chamado blockchain. Esse registro é distribuído, ou seja, não é guardado eletronicamente em um único local. A primeira criptomoeda foi o Bitcoin, criada em 2009, e ainda hoje a mais conhecida. Grande parte do interesse em criptomoedas é a negociação de mercado visando lucro, com especuladores às vezes impulsionando os preços até as alturas. Debateu neste primeiro bloco, né? Vou voltar aqui com o professor Alisson. A gente está falando de regulação dessas moedas, professor, que ainda é uma incógnita, né? Ainda é uma questão em aberto. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, as criptos são criadas do zero? Existe uma quantidade limitada de criptomoedas ou depende de cada espécie dela? Como que isso acontece na prática? Especificamente no caso da Bitcoin, tem um valor finito, né? Que foi estipulado na criação dela. No caso do Ethereum, esse valor não foi estipulado, né? São moedas que são puramente digitais, como o professor falou, elas não têm lastro nem regulação, então o preço delas é puramente baseado na especulação. Via de regra, ela costuma acompanhar bastante acontecimentos no mercado, né? Então, por exemplo, o aumento de juros do mercado americano faz com que o valor dela caia tipicamente. Quando houve, por exemplo, a guerra da Ucrânia, a pandemia, em alguns momentos ela teve quedas expressivas, né? Em outros momentos ela tem ganhos que são assim substanciais e que passam qualquer outro tipo de investimento do mercado, né? Mas aparentemente sem uma justificativa plausível a partir do que a gente está acostumado com os ativos tradicionais, né, professor? Correto. Só complementando aqui, então, por exemplo, se os compradores se juntarem um grande grupo e resolverem fazer um tipo de operação, pode ter uma variação significativa nessa moeda. Sim, com certeza. É isso que regula o preço dessa moeda, né? Se você começa a ter muita procura, ou, por exemplo, no caso, quando houve a invasão da Ucrânia, todo mundo começou a vender desesperadamente, ou quando você tem também o aumento de juros no mercado americano, o Fed aumenta os juros nos Estados Unidos, imediatamente os investidores optam por vender os criptoativos para investir em outros investimentos tradicionais, porque acaba compensando para eles, né? Pela segurança que você tem no mercado americano. Professor, diz para a gente encerrar esse primeiro bloco, por exemplo, o Elon Musk falou que ia aceitar criptomoedas pela Tesla. Houve uma grande debandada, ou seja, todo mundo queria ter essa moeda. Em algum momento ele anunciou que não aceitaria mais essa criptomoeda e aí a procura diminuiu. Esse tipo bem pontual de situação, no caso de um representante, um magnata de poder universal, também acontece com a moeda tradicional? Também tem esse impacto? Sim, na moeda tradicional, como esses agentes, ofertadores e demandantes, eles estão em muito maior número e muito mais pulverizados, você teria que ter um evento de magnitude maior para provocar oscilação de preço. Mas você observa acontecimentos dessa natureza. Tá? Então, vamos imaginar, vamos esquecer a questão da moeda, vamos pensar numa commodity. Como o professor falou, tivemos a guerra da Ucrânia aí. Então, os alimentos começaram a subir, petróleo começa a subir, cotado em moeda. Mas você também pode estar cotado e fazer a cotação dele com base em criptomoeda, tá certo? Então, tudo que você tem agentes que vão querer aquele produto, seja moeda, ou vender aquele produto, vão provocar a oscilação do preço. O que acontece com os criptoativos é que esses grupos não estão bem definidos e eles não são em grande quantidade e bem pulverizados na economia como um todo. Então, às vezes, um pequeno possuidor de moeda pode provocar grandes oscilações de preço. Imagine, por exemplo, o Elon. Ele coloca a venda.
tá certo? Ele coloque realmente à venda, não fique só no discurso. Se ele for um grande possuidor de moeda, como muitas pessoas não possuem essa moeda, estou falando, se você comparar a economia como um todo, Sim. tá certo? Ele vai sim provocar uma grande volatilidade nos preços. Uma tsunami no oceano, né? No oceano, perfeito. Tanto para cima quanto para baixo, tá certo? Você vai observar esse tipo. Por isso que elas são voláteis, tá certo? Ok, professor, a gente vai continuar ainda com esse assunto, mas depois do nosso intervalo eu convido você a continuar com a gente aqui no Conexão Popular, porque a gente vai falar como investir em criptomoedas e também quais são os riscos associados a essas transações. Eu deixo o convite e a gente se encontra daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Até já já. Estamos de volta com Conexão Popular, hoje falando sobre criptomoedas, recebendo aqui no estúdio os professores da Unital, o professor Alisson de Oliveira Moraes, que é professor do Departamento de Informática, e também o professor Odi Guarnieri, que é professor pesquisador do NUPS. E eu volto com o professor Odi. Professor, que ainda não investiu dinheiro em nada, é uma boa dica começar com uma criptomoeda? De jeito nenhum. Eu não aconselho você a ir neste caminho. E é boa essa pergunta, é pertinente essa pergunta no seguinte sentido: os jovens estão procurando muito esse tipo de investimento porque é o que se tem falado muito na internet. Então, nós não estamos falando que não é para investir nesse tipo de ativo, mas nós estamos falando, você vai começar a sua vida financeira, vá para produtos financeiros mais conservadores e mais conhecidos, né? Às vezes a gente atende pessoas que querem estar participando desse mercado, querem estar investindo nisso, e a gente faz justamente essas considerações. Quem está dando valor? Quem está dando lastro para esses ativos digitais? Né? Existem outros ativos digitais, se não as moedas digitais. Existem as artes digitais, NFTs, que estão viralizando aí em Nova York, mercado de Londres e tal. Então, para quem vai começar no mundo financeiro, o primeiro passo é: vá para os investimentos tradicionais. E para quem já tem uma certa quantia e deseja participar, não participe com valores muito representativos da sua carteira, porque são ativos voláteis, como se fosse também uma ação que varia muito, tá certo? Então, muita parcimônia nisso aí. E pesquise a fundo qual é o criptoativo. Nós temos, lógico, nós temos alguns que são os mais conhecidos, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, alguns assim, mas existe uma infinidade deles por aí. Então pesquise muito bem onde você está colocando o seu dinheiro, porque afinal de contas, o único responsável é você, tá certo? Por mais que as pessoas falem, nossa, você deveria ter participado, você deveria estar isso, e tem o que o pessoal fala, que é o medo de não ganhar. Isso move muitas pessoas. Todo mundo, você começa a acreditar que, porque o seu colega falou que ganhou dinheiro com isso, daí ele vê na televisão, daí ele vê, aí cria o seguinte: eu tenho medo de não ganhar. E o medo de não ganhar te faz, às vezes, perder. Então, muita consciência nesse momento. Professor Alisson, eu começo a investir, então, em criptomoedas. Eu tenho que ter uma carteira, eu busco uma corretora, uma plataforma. Qual que é o meu primeiro passo? O caminho natural para a pessoa que está começando é buscar uma corretora, né? Existem corretoras tradicionais no mercado. Essas corretoras, elas fazem esse trabalho de comprar e vender a sua Bitcoin. Seriam como se fosse uma corretora de compra e venda de ações, mas dedicada a criptoativos, né? Esse tipo de corretora, ela vai permitir com que você consiga movimentar esse dinheiro de maneira mais fácil. Ele simplifica, porque toda essa operação de entrar na blockchain, de fazer a transação par a par e tudo isso aí é um pouco mais avançado, um pouco mais complexo, e para a grande maioria dos usuários o caminho natural seriam as corretoras, né? Vale uma ressalva apenas, né, que é o fato que, assim, no passado houveram corretoras, principalmente na Ásia, que foram corretoras que elas fecharam ou elas tiveram problema e acabaram dando um prejuízo elevadíssimo para muitos clientes, né? Justamente pelo fato
de não haver uma entidade reguladora nesse mercado, né? Então, é um mercado descentralizado, que não é regulado por nenhum governo, então você não tem para quem reclamar, então você tem que tomar esse cuidado de escolher uma corretora que seja de confiança, né? E mais do que isso, até é a questão também que você tem que pensar como que você vai fazer depois para... você vai... Porque o professor pode até me corrigir, mas não serão ganhos infinitos. Você não vai aplicar dinheiro ali e aquele dinheiro vai ficar subindo, porque as pessoas têm essa ilusão de que, tipo assim, eu vou entrar em uma onda exponencial onde meu dinheiro vai ficar crescendo o resto da vida e eu vou ficar só administrando e vendo o crescimento dele. Isso não ocorre, né? Então, vale isso aí também, mencionar isso, né, professor? Perfeito. Até porque se trata de uma moeda. Ela não é uma empresa que tem uma atividade econômica, que vai produzir um produto, vai ter margem de lucro, e em algum momento essa margem de lucro se reflete no preço da ação, se fosse uma ação. Ela é apenas, então, somente uma moeda, por assim dizer. Alguns vão falar que é um ativo digital, tá certo? Então, ela não tem como ser valorizada indefinidamente, né? E vai depender também muito, também até da questão mercadológica, de como é vendida esse ativo digital no mundo. Porque alguns vão dar certo, como o próprio Bitcoin, tá certo? E outros tantos que foram lançados, se você fizer uma lista daqueles que foram lançados e hoje nem estão mais no mercado, ou zeraram, é enorme também. Até o Ronaldinho Gaúcho já lançou uma moeda. Então, digital, né? Então, até ele já lançou. Nós podemos, no nosso bairro, lançar uma moeda. Uhum. Nós podemos, e nós podemos. Quer dizer, a brincadeira que eu faço quando as pessoas perguntam é assim, lembra do dinheirinho do Banco Imobiliário? Lembra? Se todo mundo começar a aceitar, você aceitar, a gente fizer um combinado, vira uma moeda, independente de estar no mundo digital ou não. Eu acho que a grande novidade é aquilo que o professor colocou. E ela tem uma regulação descentralizada, ou seja, não está na mão de um, mas também não está na mão de uma pessoa, mas também ela se encontra na mão de todos. Então, o que acontece? E, na verdade, essa descentralização confere uma segurança porque seriam vários backups, né? Para você não perder o blockchain. Uhum. Mas aí eu pergunto, no final das contas, se todo mundo resolver abrir mão disso, quem está garantindo o seu investimento, o seu dinheiro? Quem que é? Na verdade, você nem conhece as pessoas que estão garantindo o ativo financeiro que você escolheu colocar dinheiro. Sim. Minimamente, você não conhece pessoalmente o presidente do Banco Central, mas você sabe que ali tem uma autoridade constituída, e lá, no caso de uma moeda regulada, de uma ação, de uma debênture. Se o banco quebrar, você tem uma garantia de receber tem um FGC, valor, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, mas eu gosto de reforçar o seguinte, sob o ponto de vista econômico, são essas considerações, né? Mas sob o ponto de vista tecnológico, para mim, eu enxergo como uma inovação. É um caminho sem volta, creio eu, se o professor puder confirmar, essa questão do blockchain, tá certo? E eu acho que abriu portas para N outras possibilidades que talvez nós nem ainda vislumbremos. Né? Mas, e é por esse motivo que eu falo, eu acredito que faça parte da sociedade, não vai acabar, ele já está no meio da sociedade moderna e a tendência é perdurar, e se não, aperfeiçoar. Mas como é que nós resolveríamos isso, então? Que é a outra pergunta que me fazem com uma certa constância. Você teria um órgão governamental regulando essa moeda digital. Ela pode perder aí o sentido, talvez, dela, alguma característica? Pode. Mas aí todo esse problema de não ser regulado, de não ter garantia, você coloca de lado e passa a ter o quê? Uma moeda digital regulada. Aí nós vamos para um outro problema. É que aí o governo sabe exatamente tudo que você está fazendo com o seu dinheiro. Como se não soubesse hoje através do Pix. Mas se você tem o papel moeda, ou ouro, ou outra qualquer moeda física e fazendo transações, você não tem rastro. No caso de uma moeda digital ou no caso do Pix, você fica totalmente rastreável. Professor, só voltando um pouquinho no assunto, a priori a moeda foi criada para facilitar as transações, né? E hoje, principalmente a cultura brasileira, vê como uma forma de investimento. Uma coisa importante que eu gostaria que o senhor colocasse aqui no nosso público é que, ao participar de uma corretora, a terceirização, que foi a resposta do professor anteriormente, esse usuário tem que lembrar que ele vai ter que pagar taxas, né? Para sacar, para depositar, ou seja, aquele dinheiro não está garantido naquela totalidade, né? Você vai ter várias taxas e emolumentos e comissões de corretagem quando você transaciona. E quanto mais você transaciona isso, mais você vai pagar. Então, aí você já está como se fosse assim, você entrou no cassino, você já vai pagar a taxa da roleta, tá certo? Mas o mais importante é que as pessoas entendam, ok, é uma moeda, mas ela pode cair.
Então, você não está perdendo somente o dinheiro somente nas taxas. Ela pode cair de preço. E aí você está perdendo dinheiro como o quê? A desvalorização da própria moeda. Então, muitas pessoas falam para mim também, nossa, mas eu já ganhei dinheiro com moeda digital. Eu falei, eu não estou duvidando que você possa ganhar dinheiro com a moeda digital. Eu só não colocaria ou aportaria uma grande soma representante do seu total de investimento, porque ela é muito volátil, ela não tem uma garantia, volto a falar, sob o ponto de vista da regulamentação, então pode estar colocando o seu patrimônio em risco, como colocaria qualquer outro ativo com essas características, tá bom? O professor falou de riscos e é justamente o VT que a gente vai assistir a seguir. A gente preparou um VT contando mais sobre os riscos que ocorrem neste mercado de criptomoedas. Vamos assistir e na sequência a gente comenta mais sobre este assunto. As criptomoedas são criadas usando a tecnologia blockchain. A blockchain refere-se à forma como as transações são registradas em blocos e identificadas com um carimbo de data e hora. É um processo bastante técnico e complexo, mas o resultado é um livro contábil digital de transações em criptomoeda difícil de ser adulterado por hackers. Além disso, as transações exigem um processo de autenticação de 2 fatores. Por exemplo, pode ser solicitado que você informe um nome de usuário e uma senha para iniciar uma transação. Em seguida, talvez seja necessário digitar um código de autenticação enviado por SMS para seu celular pessoal. Embora existam medidas de segurança implementadas, isso não significa que as criptomoedas não podem ser hackeadas. Em 2018, hackers conseguiram penetrar no CoinCheck e roubar 534 milhões de dólares. Ao contrário das moedas administradas por nações, o valor das moedas virtuais é impulsionado inteiramente pela oferta e demanda. Isso pode criar oscilações radicais que produzem ganhos ou perdas astronômicas para os investidores. A gente acompanhou esse VT falando sobre os riscos aí de investir nessas moedas digitais. Professor Alisson, quando a gente está falando de uma criptomoeda, por exemplo, esse risco ele existe, como a gente viu no próprio VT. Quais dicas o senhor deixaria para não cair em golpes? Porque existem golpes de todos os tipos e com criptomoedas não seria diferente, né? Sim, correto. Eu penso que ao você escolher uma corretora, você tem que tomar todos os cuidados básicos, como você toma com uma senha de banco, com uma conta de e-mail. E, nesse sentido, você tem que sempre utilizar antivírus, seja no seu computador, seja no seu telefone. As pessoas usam bastante no telefone, no computador, mas acabam não utilizando no telefone. Atualizações de software constante, tanto do software do aplicativo da corretora, quanto também do sistema operacional do seu telefone, do seu computador. Autenticação em 2 etapas é outra coisa muito importante. Validação da conta por ferramenta como identificação biométrica. Todos esses aspectos eles são muito importantes, além, né, de bom senso, de tomar cuidado com e-mails falsos, como é aplicado em golpes de banco, ligações, porque esses e-mails podem te direcionar para páginas falsas, onde você pode fornecer sua senha, e tudo isso passa a ser um problema, né? Então, todas essas dicas de segurança que são válidas para todas as aplicações também são válidas para Bitcoin. Seria a minha recomendação de modo geral. Se perder a senha de acesso à carteira de criptomoedas, perdeu o acesso a todos os seus bitcoins, por exemplo. Seria o equivalente se eu tivesse a sua senha do banco, né? A partir do momento que eu tenho a sua senha do banco, eu posso entrar lá, eu posso mudar a sua senha e eu posso manipular o dinheiro. É a mesma coisa, né? No fundo, a corretora ela é um banco, né, dedicado ao Bitcoin, e a partir do momento que eu consigo acessar a sua conta, eu vou manipular aquele dinheiro e você não vai conseguir acessar, né? Isso é o grave, né? Tem usuários mais avançados que acabam usando carteiras e chaves específicas, mas isso é para usuários que movimentam grande quantidade de dinheiro, que não é a grande maioria das pessoas que operam através de corretora, né? Outra coisa também, né, que é híbrido entre a parte do professor e a minha, é que muitas pessoas recomendam que o investimento seja feito, às vezes, em mais de uma corretora, para que você se proteja também da corretora, e em mais de uma moeda, né? Não só no Bitcoin, mas talvez Bitcoin, Ethereum e assim por diante, para você também se proteger no sentido financeiro, né? Professor, além dessas dicas tecnológicas, né, da tecnologia da informação,
quais outras dicas o senhor gostaria de deixar para esse usuário que quer investir no virtual ou até em outros ativos relacionados ao mercado financeiro? Eu vou acabar complementando o que o professor Alisson falou no seguinte sentido: você vai fazer a diversificação, então. Então, primeira coisa, se você ainda não conhece esse mercado, destine pouco valor do seu patrimônio para investir nesse segmento de ativo. Ok, vou investir nesse segmento ativo, você também não é obrigado a investir numa única moeda, é disso que nós estávamos falando. Você pode ir adquirindo, pegar esse seu montante, dividir em 5, 6 partes e investir em 5, 6 ativos digitais diferentes. Porque você vai diversificando o risco de origem da moeda, o risco também da instituição, ou seja, você não deixe todo o seu capital numa única corretora, tá certo? Ou num único banco, como você tem no banco hoje em dia. Você não deixa todo o seu dinheiro numa única instituição financeira. Então, com isso, você vai mitigar o seu risco diversificando essas situações. Claro que você vai conseguir mitigar o risco específico, ou seja, vamos imaginar que você investiu em 5 ativos digitais e um dele foi para o zero. Beleza, faz parte do investimento. Você não perdeu tudo, foi só um pedacinho. E ele pode estar sendo compensado com a valorização das outras partes da sua carteira digital, tá certo? Então, a diversificação vai ajudar você a diluir o risco no sentido do investimento das moedas digitais ou outros ativos digitais. Inclusive, tem bancos que eles têm fundos que são atrelados 50% a Bitcoin e 50% ao ouro, né? Que Sim. é justamente para tentar ainda fazer um híbrido, né? Uma compensação, mexendo com os dois ao mesmo tempo. Né? Espero que a gente tenha passado aqui as informações mais precisas, que você, telespectador, telespectadora, tenha compreendido e entendido mais sobre esse assunto tão importante e complexo. Quero agradecer a presença dos professores Alisson de Oliveira Moraes, que é professor do Departamento de Informática da Unital. Professor, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. E também o professor Odi Guarnieri, que é professor pesquisador do NUPES. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. E assim a gente encerra mais um Conexão Popular. Você vê e revê este programa nas nossas plataformas digitais, nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, em canal fechado pela Claro TV 4, em canal aberto 4.2. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e eu fico aqui te esperando até o nosso próximo Conexão. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.